Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados, há alguma relação entre nossos pecados e nossas enfermidades? É o que nós veremos a seguir, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus. Pois bem, vamos começar por Apocalipse 3,19, em que o Senhor Jesus diz ao anjo da igreja de Sardes: eu castigo e repreendo aqueles a que amo. Sê zeloso e arrepende-te. É a palavra. Então, necessário arrependimento, deixar o pecado, para que então haja a suspensão do castigo e da repreensão. Assim entendo. Por quê? A palavra diz, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pois bem, vamos caminhar para ver se há alguma relação entre nossos pecados e nossas enfermidades. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, depois de dizer e declarar e denunciar que na igreja de Corinto muitos irmãos participavam da comunhão, da ceia do Senhor, de forma negligente, não discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, eles não faziam diferença entre se alimentar do pão e do vinho como alimento físico e se alimentar do pão e do vinho como representativos do corpo e do sangue de Cristo. Ele fala isso. Ele diz mais: vocês querem se alimentar, querem comer, querem jantar, façam isso em suas casas, na igreja do Senhor não. E no versículo 30, 1 aos Coríntios 11:30, ele assevera: por causa disso, há muitos entre vós doentes e fracos, e muitos que dormem. Vê a relação entre o pecado, a forma negligente de tratar as coisas do Senhor com nossas enfermidades. Pois bem, vamos agora no Evangelho de João, capítulo 5. O Senhor Jesus, depois de ter curado um homem paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda, onde ele disse para aquele homem: levanta-te e anda, ele se encontrou no templo com este homem já curado. E ele disse textualmente o seguinte: estás curado, vá e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Entenderam? Entenderam a relação? Jesus, mostrando aí a sua divindade, ele demonstrou que conhecia o passado daquele homem. Ele asseverou: não caia novamente em pecado, porque coisa pior poderá acontecer. Também na carta de Tiago, no capítulo 5, depois de dizer que se há alguém entre vós doente, chame
os presbíteros da igreja, unja com óleo o enfermo, em nome do Senhor, e a oração da fé levantará o doente. E seus pecados serão perdoados. Mas, no verso 16, ele diz o seguinte: confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. Para serem curados. Olha a relação que há entre uma coisa e outra. Não quer dizer que toda e qualquer enfermidade seja decorrente de um pecado. Jó, por exemplo, ficou coberto de chagas, mas ele não negou a fé. Ficou muito doente, perdeu todos os seus bens, mas ele era um homem reto, correto, crente. Foi pela vontade soberana de Deus que tudo aconteceu em sua vida. Aí nós estamos diante da vontade permissiva e soberana de Deus. Ele pode sim, de acordo com os seus desígnios e de acordo com a sua vontade. Mas o apóstolo Paulo conviveu a vida toda com o espinho na carne. Era na carne. Ele sofria com esse espinho. Orou 3 vezes. Por 3 vezes pediu ao Senhor que o livrasse desse mal. E o Senhor não o livrou. Apenas disse: a minha graça te basta. Então, vocês verem que em tudo está a vontade de Deus. Mas que existe uma relação muito estreita entre nossos pecados e nossas enfermidades. Daí porque, meus amados, devemos estar atentos quando somos chamados a descer à olaria de Deus. Somos convocados a voltar para o aprisco. Muitos passam por dificuldades, enfermidades, toda sorte de aflição, de angústia, mas não reconhecem que aquele sofrimento, aquela enfermidade é propósito de Deus para que haja conserto, para que ele se conserte. Então estejamos muito atentos para esse fato. A sua enfermidade não terá sido em função e decorrência de seus pecados. Você conhece a palavra, você se diz cristão, crente fervoroso, mas não aplica a palavra na sua vida, no seu cotidiano. E a advertência muito grande, é grave, em Hebreus 10, 26. Quando diz que se nós continuarmos no pecado, depois de havermos recebido o conhecimento da palavra, depois de já termos a palavra, de sabermos e conhecermos o caminho, mas voluntariamente nós continuamos no pecado, então diz o Senhor, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí ele conclui com uma grave consideração: mas o que resta é um ardor de fogo e enxofre, cheiro de inferno. Pode ler aí, Hebreus 10, 26, cheiro de inferno.
Então, se você conhece a palavra, você já caiu em pecado, já pediu perdão, e novamente continua pecando. Lembre-se de que o Espírito Santo pode se entristecer. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo, que habita em nós, diz o apóstolo. Nós devemos dar ouvidos à sua voz dentro de nós. Como diz Romanos 8, capítulo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso aí. Nas Bíblias tendenciosas, nas versões tendenciosas, essa segunda parte não está na Bíblia. Só diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E fecha aí. Não. Esses, para os quais nenhuma condenação há, são os que dão voz ao Espírito. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão, ou seja, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não vou dar ouvidos a ímpios. A quem tem uma doutrina diferente, não darei ouvidos. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não vou parar para ouvir pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita. Não é uma leitura dinâmica. É meditação. É mastigar aquela doutrina, até que tenha o pleno conhecimento, até que não tenha nenhuma dúvida sobre aquele texto. Quando é, pastor, que eu me assento na roda dos escarnecedores? Se eu não saio de casa, tenho poucos amigos. Quando você coloca na sua casa, na sua televisão, os escarnecedores, na sua sala, e você se assenta e se alegra e passa uma hora se deleitando. É isso também nos dias atuais. O que significa colocar-se, sentar-se na mesa, na roda dos que escarnecem da palavra, escarnecem de Cristo. Então, vamos tratar as coisas do Senhor com dignidade, com decência, com ordem, com disciplina. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo está aqui comigo nesse momento e está aí com você. Mateus 18:20 diz o Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Ele não disse ali estarei eu, ali estive eu. Não, eu estou demonstrando e falando da sua onipresença. Aqui está um recadinho para as seitas.
todas as seitas, de um modo geral, negam a divindade do Senhor Jesus. Também ele volta a dizer da sua onipresença. Em Mateus 21, 19, ele fala que os discípulos devem batizar os novos convertidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz: e eis que estarei convosco para sempre. Ou seja, onde estiver um, ali está o Senhor. Onde estiver 2 ou 3, ali está o Senhor Jesus. Isso é onipresença. E a onipresença é atributo exclusivo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade e imutabilidade. Pois bem, meus amados, então fica aqui a minha reflexão sobre enfermidade e nossos pecados. Que possamos nos achegar ao Senhor com arrependimento. João Batista iniciou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Jesus iniciou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus. No seu primeiro discurso, depois do Pentecoste, Pedro disse, quando perguntaram o que devemos fazer: arrependei-vos, ou seja, mudar, proceder, uma mudança radical, arrepender de todos os pecados, e não só se arrepender, mas confessar. E não só confessar, mas deixar o pecado. O pecado é uma lepra na vida de qualquer um, porque leva ao inferno. O rei Davi, depois que cometeu aquele pecado terrível, o pecado de adultério, e foi coautor de um crime contra o marido traído, ele disse: Senhor meu Deus, não retire de mim o teu espírito. Salmos 51, verso 11. Não retire de mim o teu espírito, porque sabia Davi que sem o Espírito Santo ele estaria em desgraça, ou seja, sem a graça de Deus. E nós somos salvos pela graça. Efésios 2, versículo 8. Pois somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é porque você dá esmolas, não é porque você faz sacrifícios grandes, não é porque você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Não. O mérito está na cruz de Cristo. O mérito é do Senhor Jesus. E a graça só vem depois da fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi o que Paulo e Silas disseram ao carcereiro. É a fé. Crê, fé, crê, fé. Aí a graça se derrama. É como o rio. Tem o leito, tem a água. A água só flui depois que dá o canal. A água só flui depois que há vala. Aí sim forma o rio. Então fique com essa palavra. Se você se interessou, se você concorda, repasse. Porque é palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção. Em nome do Senhor Jesus. Amém.